Esta é a história de Beatriz, uma mulher que viu seu mundo desmoronar não apenas pela perda trágica do marido, mas pela ganância cruel daquela que deveria ser seu apoio. Entre o luto e a sanidade posta em dúvida, ela precisou enfrentar um tribunal onde a verdade parecia um conceito subjetivo. Prepare-se para um relato sobre a resiliência de quem foi levada ao limite e a queda de quem acreditou que o poder e a manipulação eram invencíveis. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado do Fórum Cível de Curitiba parecia programado para congelar qualquer rastro de esperança que eu ainda carregasse. O som metálico e constante da ventilação preenchia o silêncio pesado da antessala, misturando-se ao cheiro persistente de papel antigo e cera de assoalho. Eu olhava para as minhas mãos, pousadas sobre o vestido preto de linho que eu havia escolhido para aquela manhã. Elas tremiam levemente, não de frio, mas de uma indignação que subia pela minha garganta como um gosto amargo de bile. Ao meu lado, o Dr. Otávio Mesquita, meu advogado, revisava alguns papéis com uma expressão severa, seus óculos de aro fino refletindo a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Ele não dizia nada, e eu agradecia por isso. O que havia para ser dito quando a sua própria sogra estava tentando declarar você mentalmente incapaz para administrar a herança do seu falecido marido e, pior, para cuidar da sua própria vida? Do outro lado do corredor, sentada em um dos bancos de madeira maciça, estava Aracy Fontes. Ela não parecia uma vilã de novela. Usava um conjunto de tailleur bege impecável, um colar de pérolas legítimas que Bernardo, meu marido, havia lhe dado no último aniversário, e mantinha uma expressão de dor contida que beirava a perfeição artística. Ela segurava um lenço de seda entre os dedos, levando-o aos olhos ocasionalmente, simulando uma fragilidade que eu sabia ser inexistente. Aracy era uma mulher de granito disfarçada de seda. Desde o acidente que levou Bernardo, há 6 meses, ela não havia me dado um único dia de paz. O luto, que deveria ter sido um terreno de união, tornou-se um campo de batalha onde ela disparava acusações veladas e manipulações psicológicas debaixo de um véu de falsa preocupação. Beatriz, mantenha o foco, sussurrou o Dr. Otávio, sem tirar os olhos do processo. O que ela vai dizer lá dentro será cruel. Ela vai tentar pintar um quadro de uma mulher que perdeu o contato com a realidade. Não reaja. Se você gritar, se você chorar, compulsivamente, estará dando a ela exatamente o que ela quer, a prova da sua instabilidade. Eu assenti, engolindo em seco. Eu me lembrava vividamente da noite em que tudo começou a ruir. Bernardo era um engenheiro civil brilhante, um homem que amava o que fazia e que cuidava de mim, com uma devoção que despertava um ciúme doentio em Aracy. Quando o carro dele foi atingido por um caminhão na rodovia Regis Bittencourt, meu mundo não apenas parou. Ele explodiu. Isso enquanto os estilhaços da minha vida ainda caíam sobre mim, Aracy já estava contabilizando o patrimônio. Bernardo tinha imóveis, investimentos e uma apólice de seguro considerável. Mas o que ela queria, acima de tudo, era o controle. Ela nunca aceitou que o filho desperfeitos dela tivesse escolhido uma mulher que não vinha da mesma casta social que os Fontes. A porta da sala de audiências se abriu com um rangido que ecoou por todo o corredor. Um oficial de justiça, com uma voz monótona de quem já viu dramas demais, chamou nossos nomes. Senti meus joelhos fraquejarem por um segundo, mas me obriguei a levantar. O salto dos meus sapatos estalava no piso de mármore. Um som seco, que parecia marcar a contagem regressiva para o meu julgamento. Ao entrar, o ambiente era ainda mais opressor. A sala era revestida de madeira escura, e no centro, em uma bancada elevada, estava o juiz, o Dr. Valério Cavalcante. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam escanear a alma de qualquer um que cruzasse sua frente. Ele não sorria. Ele mal olhava para nós, enquanto organizava os arquivos digitais em seu monitor. Aracy entrou logo atrás, acompanhada por seu advogado, um homem chamado Dr. Ricardo, conhecido por ser um
tubarão em casos de família. Ela se sentou, soltando um suspiro longo e dramático que preencheu o silêncio da sala. O Dr. Valério finalmente levantou o olhar e deu início à audiência de interdição. Estamos aqui para tratar do pedido de curatela provisória movido pela senhora Araci Fontes, em face de Beatriz Viana, começou o juiz, sua voz ressonando com uma autoridade fria. A alegação é de que a requerida apresenta quadro de depressão psicótica e incapacidade de gerir os próprios bens após o falecimento de seu cônjuge. Senhora Araci, a palavra é sua. Araci se levantou devagar, com o lenço de seda pressionado contra o peito. A performance começou. Excelência, disse ela, a voz trêmula, carregada de uma doçura venenosa. É com o coração despedaçado que estou aqui. Beatriz era como uma filha para mim, ou ao menos eu tentava vê-la assim, mas desde que meu pobre Bernardo se foi, ela definhou. Ela se tranca no quarto por dias, não come, fala sozinha. Eu a vi, Excelência, na semana passada, no jardim da casa, conversando com o nada, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela mal consegue se vestir sozinha hoje em dia. Às vezes, ela aparece na sala com roupas do Bernardo, gritando que ele vai chegar para o jantar. É doloroso ver o que o luto fez com a mente dela. Eu só quero protegê-la. Quero garantir que o patrimônio que meu filho construiu com tanto suor não seja dissipado por alguém que não sabe mais a diferença entre um sonho e a realidade. Eu sentia minhas unhas cravando na palma das minhas mãos. Era uma mentira tão bem tecida que, por um momento, até eu me perguntei se estava ficando louca. As luzes da sala pareciam mais brilhantes. O som da respiração de Araci era como um chiado de cobra nos meus ouvidos. Ela havia contratado empregados para me espiarem. Havia trocado meus remédios de ansiedade por placebos que me deixavam zonza. E agora estava ali, usando sua influência e seu dinheiro para me enterrar viva em uma clínica psiquiátrica de luxo onde eu nunca mais veria a luz do sol, enquanto ela desfrutava dos milhões de reais deixados por Bernardo. O doutor Ricardo, advogado dela, interveio, apresentando laudos médicos assinados por um psiquiatra particular, um homem que Araci frequentava, socialmente há anos. Como podem ver, Excelência, o doutor Heitor atesta que a senhora Beatriz sofre de episódios dissociativos graves. Ela representa um perigo para si mesma e para a segurança financeira do espólio. Eu olhei para o juiz. Ele estava imóvel, apenas ouvindo, os óculos de leitura ainda em seu rosto, focados nos documentos à sua frente. Eu queria gritar que aquilo era uma conspiração, que Araci tinha me dopado, que ela tinha subornado o médico. Mas eu sabia que, se fizesse isso sem provas, apenas confirmaria a narrativa de loucura que eles estavam construindo. O suor frio escorria pelas minhas costas, e o silêncio que se seguiu à fala do advogado foi o mais aterrorizante da minha vida. Eu estava à beira do abismo, e minha sogra estava pronta para me dar o empurrão final. O silêncio que se seguiu à fala teatral de Araci era tão denso que eu podia ouvir o tique-tique rítmico do relógio de parede acima da porta pesada de mogno. Cada batida parecia um martelo golpeando minha última reserva de paciência. O doutor Valério Cavalcante, o juiz, mantinha a cabeça baixa, os olhos escondidos atrás das lentes grossas de seus óculos de leitura, enquanto folheava o calhamaço de papéis que compunha o meu processo. Ele não demonstrava nada. Era uma esfinge de toga preta, uma figura que detinha o poder de me apagar da sociedade com uma única assinatura. Senti um calafrio percorrer minha espinha, não pelo frio cortante do ar-condicionado de Curitiba, mas pelo cheiro do perfume de Araci, um aroma floral caro, doce demais, que agora me sufocava. Aquele cheiro estava impregnado nas cortinas da minha casa, nas roupas que ela insistia em organizar para mim e, principalmente, nas lembranças das tardes em que ela se sentava na minha sala, fingindo consolar minha dor enquanto, sorrateiramente, substituía meus frascos de vitaminas por substâncias que me deixavam em um estado de névoa constante. Doutor Otávio, a voz do juiz ecoou, desprovida de qualquer emoção. A defesa tem algo a declarar sobre o laudo do Dr. Heitor e os depoimentos anexados que descrevem o comportamento errático da senhora Beatriz? Meu advogado se levantou.
Senti a cadeira de couro ranger sob o movimento dele. Otávio era um homem de meia idade, com uma postura impecável e uma calma que, em momentos normais, seria reconfortante, mas que agora me deixava agonizante. Ele ajeitou o paletó cinza chumbo e pigarreou. Excelência, a defesa não apenas contesta o laudo, como traz novos elementos que lançam uma luz sombria sobre as motivações desta interdição, começou Otávio, sua voz ganhando uma ressonância firme. Minha cliente passou por um luto devastador. Isso é inegável. Mas o que a senhora Aracy descreve como loucura é, na verdade, um estado de vulnerabilidade que foi explorado de maneira criminosa. Temos aqui evidências de que a medicação que a senhora Beatriz estava ingerindo não correspondia às prescrições médicas originais. Ao ouvir isso, Aracy soltou um suspiro ofegante, levando a mão ao peito como se tivesse sido fisgada por uma arritmia súbita. O Dr. Ricardo, o advogado dela, imediatamente se impertigou. Isso é um absurdo, Excelência. São acusações infundadas para desviar o foco da óbvia instabilidade mental da requerida. Minha cliente cuidou da nora como se fosse sua própria carne. Cuidou? Eu não consegui me conter. A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse detê-la. Senti o olhar de advertência de Otávio, mas a chama da indignação já tinha se transformado em um incêndio. Olhei diretamente para Aracy. Ela sustentou o olhar com uma máscara de piedade que me dava náuseas. Você me trancava no quarto, Aracy. Você dizia aos vizinhos que eu estava gritando nomes que eu nunca proferi. Você demitiu a Sueli, a única pessoa que realmente limpava aquela casa, só porque ela me viu escondendo as pílulas que você me obrigava a tomar. O juiz bateu levemente com a caneta na mesa. O som foi curto e seco. Senhora Beatriz, por favor, contenha-se. Este tribunal preza pelo rito processual. Ele então se voltou para o Dr. Ricardo. Onde está o Dr. Heitor? Ele foi intimado para prestar esclarecimentos sobre este laudo? Infelizmente, Excelência, o Dr. Heitor está em um congresso internacional em Zurique, respondeu Ricardo, com uma naturalidade ensaiada. Mas o laudo é oficial, assinado e carimbado. Não há por que duvidar da competência de um dos maiores psiquiatras do Estado. Nesse momento, vi um leve sorriso de canto de boca no rosto de Aracy. Era o sorriso de quem já se sentia vitoriosa, de quem já estava imaginando a decoração da nova cobertura que compraria com o dinheiro do seguro de Bernardo. Aquele sorriso foi o combustível que eu precisava. Eu me lembrava das noites em claro, no ano passado, quando eu fingia dormir enquanto a ouvia revirar o escritório de Bernardo, procurando por senhas de contas bancárias e escrituras de terrenos em Santa Catarina. Ela achava que eu era um espectro, uma sombra sem vontade, mas eu estava apenas esperando o efeito do entorpecente passar para começar a minha própria investigação. Excelência, Otávio interrompeu o silêncio que se formava. Antes que este tribunal tome qualquer decisão baseada em um laudo assinado por um médico ausente, gostaríamos de apresentar um novo conjunto de provas. Algo que a senhora Aracy não esperava que existisse. Beatriz, por favor, entregue o dispositivo. Eu enfiei a mão na minha bolsa de couro e retirei um pequeno pendrive prateado. Minha mão não tremia mais. O frio na sala parecia ter se dissipado, substituído por uma adrenalina quente que corria pelas minhas veias. Aracy empalideceu visivelmente. O rosa das suas bochechas, fruto de um blush caro, parecia agora uma mancha artificial em uma pele de papel. O que é isso? Questionou o Dr. Ricardo, sua voz agora um tom acima do normal. Provas novas nesta fase. Isso é uma manobra protelatória. Não é manobra, doutor, retrucou Otávio, caminhando até o oficial de justiça para entregar o dispositivo. São gravações de áudio e vídeo feitas dentro da residência da minha cliente nos últimos 3 meses. Gravações que mostram a senhora Aracy administrando medicamentos sem consentimento e discutindo com seu advogado, aqui presente, a melhor forma de acelerar a transferência de bens antes que a interdição fosse oficializada. O caos silencioso se instalou. O Dr. Ricardo olhou para Aracy, que agora estava com os olhos arregalados, a respiração curta. Ela tentou balbuciar algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta seca. O juiz, doutor,
Valério parou de folhear os papéis. Ele olhou para o pendrive sobre sua mesa como se fosse um objeto radioativo. Lentamente, com uma solenidade que fez meu coração parar por um segundo, o juiz levou as mãos ao rosto. Ele segurou as hastes de seus óculos e os removeu, colocando-os cuidadosamente sobre o processo. Sem as lentes, seus olhos pareciam maiores, mais escuros e terrivelmente penetrantes. Ele limpou a garganta. Um som que ecoou como um trovão na sala pequena. Senhora Aracy Fontes, disse o juiz, sua voz agora carregada de uma severidade que me fez arrepiar. A senhora afirmou, sob juramento, que a senhora Beatriz não conseguia sequer se vestir sozinha e que sua saúde mental era inexistente. O juízo estranha que uma pessoa nesse estado tenha tido a lucidez de monitorar e documentar tamanha conspiração doméstica. Ele olhou para o monitor, onde o oficial de justiça já começava a carregar os arquivos. Doutor Ricardo, sugiro que o senhor se sente. O que vamos ver e ouvir agora pode mudar drasticamente a natureza desta audiência. De um pedido de interdição para um inquérito criminal por cárcere privado e tentativa de estelionato. Aracy ficou paralisada. O lenço de seda que ela segurava caiu no chão, esquecido. O advogado dela, o tubarão Ricardo, empalideceu de tal forma que sua pele parecia da cor das paredes bege do tribunal. Espera, o quê? Balbuciou Aracy, a voz agora fina, desprovida de toda aquela autoridade de matriarca. Eu me recostei na cadeira. Pela primeira vez em meses, eu senti que podia respirar o ar puro, longe da névoa química que ela tentou me impor. A vingança estava começando, e o sabor era muito mais doce do que eu jamais imaginei. A sala de audiências, que antes parecia um mausoléu de mármore e silêncio, subitamente foi preenchida pelo zumbido eletrônico do projetor sendo ligado. O oficial de justiça movimentava o mouse com uma lentidão que torturava meus nervos, enquanto o Dr. Valério permanecia com os óculos sobre a mesa, observando tudo com uma expressão que misturava ceticismo e uma curiosidade clínica. Eu sentia o meu coração batendo na ponta dos dedos, uma pulsação acelerada que contrastava com a imobilidade de Aracy ao meu lado. Ela não se mexia. Parecia uma estátua de cera prestes a derreter sob o calor das lâmpadas do teto. A primeira imagem surgiu no telão branco atrás da bancada do juiz. Era a minha cozinha em Curitiba, banhada pela luz pálida de uma manhã chuvosa de terça-feira. A qualidade da imagem, capturada por uma câmera oculta que eu mesma instalei dentro de um despertador digital antigo, era surpreendentemente nítida. Na tela, Aracy aparecia de costas, vestindo um robe de seda bordô. Ela segurava um copo de suco de laranja, o suco que ela trazia para o meu quarto todas as manhãs com um sorriso de mãe extremosa. O silêncio na sala de audiências tornou-se absoluto quando a imagem mostrou Aracy retirando um pequeno frasco plástico do bolso do robe. Com movimentos precisos e rápidos, ela pingou 10 gotas de um líquido incolor no copo. Em seguida, ela usou uma colher de prata para mexer o conteúdo, garantindo que não houvesse resíduos. O som metálico da colher batendo no vidro ecoou pelas caixas de som da sala, um tinido seco que soou como uma sentença de morte para a reputação dela. Aumente o volume, por favor, ordenou o Dr. Valério, sua voz saindo mais grave do que o normal. A cena mudou. Agora era o meu escritório, tarde da noite. O vídeo mostrava Aracy e o Dr. Ricardo, o advogado, que agora estava sentado ao lado dela, empalidecendo a cada segundo. Eles estavam debruçados sobre a escrivaninha de Bernardo. O juiz Cavalcante é legalista, Ricardo. Ele vai cair na história da depressão psicótica, dizia a Aracy do vídeo, sua voz desprovida de qualquer doçura, soando afiada como uma navalha. A Beatriz já está tão dopada que mal consegue formular uma frase completa. Ontem, ela me perguntou se o Bernardo tinha ligado do escritório. É o momento perfeito. Se conseguirmos a interdição na próxima semana, o seguro de vida de 5 milhões entra direto na conta do espólio que eu vou gerir. Você terá a sua comissão, como combinamos, mas precisa garantir que aquele médico, o Heitor, mantenha o laudo de esquizofrenia. Não se preocupe, Aracy, respondeu o Dr. Ricardo na gravação,
ajeitando a gravata enquanto analisava uma cópia do inventário. Com o laudo dele e o seu depoimento sobre os surtos dela no jardim, não há juiz no Paraná que negue a curatela. Ela será enviada para a clínica em Pinhais antes do final do mês. Lá, com a medicação certa, ela nunca mais terá lucidez para contestar nada. Nesse momento, um som abafado de choque percorreu a sala de audiências. O oficial de justiça parou o vídeo. O doutor Ricardo estava com as mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa, enquanto Aracy soltou um ganido sufocado, como se o ar tivesse sido subitamente retirado de seus pulmões. Ela tentou se levantar, mas suas pernas falharam, e ela desabou de volta na cadeira, o rosto outrora altivo, agora transformado em uma máscara de puro pavor. O juiz Valério Cavalcante lentamente se inclinou para a frente. Sem os óculos, seus olhos pareciam perfurar a alma de Aracy. Ele não gritou. Ele não bateu o malhete. O seu tom de voz era de uma calma gélida, que era muito mais aterrorizante do que qualquer explosão de raiva. Senhora Aracy Fontes, começou ele, cada palavra sendo pronunciada com uma precisão cirúrgica. A senhora realmente achou que ninguém iria verificar? Que a justiça brasileira seria apenas um palco para a sua encenação de ganância e crueldade? O que vi aqui não é apenas uma tentativa de fraude processual. É a documentação de um crime de envenenamento gradual, cárcere privado psicológico e associação criminosa. Ele voltou seu olhar para o doutor Ricardo, que parecia estar tentando se fundir à cadeira. Doutor, o senhor é um oficial da lei. O que acabamos de presenciar compromete não apenas a sua liberdade, mas a sua dignidade profissional para o resto da vida. Eu estou suspendendo esta audiência de interdição imediatamente. Excelência, eu posso explicar. Aracy tentou balbuciar, a sua voz falhando, as lágrimas agora sendo reais, mas de puro desespero, não de luto. Silêncio! O juiz finalmente bateu o malhete, um som que ecoou como um tiro de canhão na sala. Oficial de justiça, chame a segurança do fórum e a polícia civil. Não quero que nenhum dos requerentes saia deste prédio até que o delegado de plantão tome os depoimentos. Senhora Beatriz, ele olhou para mim e por um breve instante vi um vislumbre de humanidade e respeito naqueles olhos severos. A senhora está em pleno domínio de suas faculdades e sinto, se me permite dizer, sua coragem em documentar este horror enquanto era vítima dele é notável. Senti um peso de toneladas sair de cima de mim. O doutor Otávio apertou meu braço em um gesto de vitória silenciosa. Eu olhei para Aracy. Ela não era mais a grande matriarca dos Fontes, a mulher que ditava as regras na alta sociedade curitibana e que desdenhava da minha origem simples. Ela era apenas uma mulher pequena, acuada e prestes a enfrentar as consequências devastadoras da sua própria maldade. Saímos da sala de audiências enquanto os policiais entravam para conduzir Aracy e Ricardo para a delegacia do próprio fórum. O corredor largo estava agora banhado por uma luz amarelada que entrava pelas janelas altas. Do lado de fora, o céu de Curitiba começava a escurecer e uma brisa fria soprava das árvores da Praça Nossa Senhora de Salete. O cheiro de chuva fresca subia do asfalto e pela primeira vez em 6 meses eu senti o gosto da liberdade, mas a vingança ainda não estava completa. Aracy havia tentado me tirar tudo, minha sanidade, minha casa e o legado de Bernardo. Ela seria presa, sim, mas eu queria garantir que ela perdesse até a última gota da dignidade e do patrimônio que ela tanto amava. Eu tinha as provas, tinha o apoio da lei e, agora, tinha o controle total das cartas. O próximo passo seria o desmonte público de tudo o que ela construiu sobre mentiras. Caminhei até a saída do fórum, ignorando os flashes de alguns jornalistas que já começavam a se aglomerar, atraídos pelo escândalo que envolvia um dos nomes mais tradicionais da cidade. Eu não precisava de holofotes. Eu precisava apenas ver o sol se pôr, sabendo que naquela noite eu dormiria sem medo. A caçada de Aracy havia terminado, e a minha justiça estava apenas começando a cobrar o seu preço. As semanas que se seguiram àquela tarde tempestuosa no Fórum Cível de Curitiba foram como o despertar de um pesadelo longo e sufocante. A chuva persistente, tão característica da capital paranaense,
parecia agora ter uma função purificadora, lavando o asfalto das ruas e, de certa forma, as manchas que Aracy havia tentado impregnar na minha alma. A notícia do escândalo correu como fogo em palha seca pelos salões da elite curitibana. O nome dos Fontes, antes sinônimo de tradição e riqueza inabalável, agora ilustrava as páginas policiais. Socialite presa por tentar interditar Nora sob efeito de drogas, estampavam os portais de notícias. Eu lia cada manchete com uma serenidade que nem eu sabia que possuía. A justiça não era apenas uma sentença em um papel timbrado. Era a reconquista do meu próprio nome. Aracy e o Dr. Ricardo não tiveram direito à fiança imediata. A gravidade das provas, as gravações, os frascos de sedativos encontrados escondidos em um fundo falso do armário da minha cozinha e os extratos bancários que mostravam pagamentos vultuosos ao Dr. Heitor, configurou uma conspiração criminosa que o Ministério Público não estava disposto a ignorar. Ricardo teve sua licença da OAB suspensa preventivamente, e Aracy, a mulher que nunca pisava em nada menos que mármore polido, viu-se obrigada a trocar seus lençóis de algodão egípcio por um colchão fino em uma cela do complexo médico penal. Enquanto o processo criminal caminhava, o Dr. Otávio e eu iniciamos a segunda fase da minha retaliação, a reparação civil. Eu não queria apenas que ela fosse presa. Eu queria que ela sentisse na pele o que é perder a segurança que o dinheiro proporciona, a mesma segurança que ela tentou me roubar. Entramos com uma ação de danos morais e materiais de proporções astronômicas. Bloqueamos as contas pessoais dela, seus imóveis no Batel e a casa de veraneio em Caiobá. Cada centavo que Bernardo havia herdado do pai e que Aracy administrava com mão de ferro agora estava sob o escrutínio de um interventor judicial. Certa manhã, decidi voltar à mansão onde tudo aconteceu. O casarão de estilo europeu, cercado por jardins de hortênsias, parecia diferente sem a presença opressiva de Aracy. O cheiro de seu perfume floral doce ainda pairava levemente no hall de entrada, mas eu abri todas as janelas, deixando o vento frio do sul entrar e expulsar aquele fantasma. Chamei uma empresa de limpeza e uma equipe de leilões. Tudo o que pertencia a Aracy e que não estava judicialmente bloqueado para o pagamento das indenizações, eu decidi doar ou vender. Eu não queria nada que tivesse sido tocado por aquela maldade. No entanto, havia um último encontro que eu precisava ter. 2 semanas antes do julgamento final, solicitei uma visita ao centro de detenção onde Aracy aguardava. O Dr. Otávio foi contra, temendo que ela tentasse alguma manipulação emocional, mas eu precisava olhar naqueles olhos uma última vez sem o véu. Da medicação que ela me impunha. O ambiente da sala de visitas era degradante. O cheiro de desinfetante barato e suor era quase insuportável. Quando Aracy entrou, escoltada por uma agente, eu quase não a reconheci. O cabelo, sempre impecavelmente escovado, estava opaco e preso em um coque desleixado. Ela não usava joias, e o uniforme de detenta parecia grande demais para o seu corpo, que parecia ter encolhido 10 anos em poucas semanas. A arrogância, porém, ainda brilhava como uma brasa moribunda no fundo de suas pupilas. Veio ver o que restou de mim, Beatriz. A voz dela saiu rouca, uma sombra daquela voz aveludada que ela usava no tribunal. Espero que esteja satisfeita. Destruiu a família do seu marido. Bernardo teria vergonha de você. Eu me inclinei sobre a mesa de metal, mantendo a voz baixa e firme. Bernardo teria vergonha da mãe que tentou transformar a esposa dele em uma carcaça vazia por causa de apólices de seguro. Aracy, você não é uma vítima. Você é uma predadora que foi capturada pela própria armadilha. Ela tentou rir, mas o som terminou em uma tosse seca. Você acha que venceu? Eu ainda sou uma Fontes. Meus advogados vão me tirar daqui. Seus advogados? Eu sorri, e foi um sorriso de paz absoluta. O Dr. Ricardo está tentando salvar a própria pele e delatar você em troca de uma redução de pena. E quanto ao dinheiro? Bom, eu acabo de assinar a venda do seu apartamento no Batel. O valor foi depositado integralmente na conta de reserva para as indenizações que você me deve. Você não tem mais nada, Aracy. Nem prestígio, nem fortuna, nem família.
Você vai sair daqui um dia como uma idosa sem teto, dependendo da caridade que você sempre desprezou. Pela primeira vez, vi a máscara de Aracy se despedaçar completamente. Seus lábios tremeram e ela tentou agarrar minhas mãos por cima da mesa, mas eu as retirei rapidamente. Ela começou a chorar, um pranto feio e desesperado, implorando para que eu retirasse a ação civil. Eu me levantei, ajeitei meu casaco e olhei para a agente, sinalizando que a visita havia terminado. Saí do presídio e respirei fundo. O ar de Curitiba estava gelado, mas eu me sentia quente por dentro. Voltei. Para casa. Para a minha casa. E fui direto para o escritório de Bernardo. Sentei-me na cadeira de couro onde ele costumava trabalhar e olhei para o retrato dele sobre a mesa. Pela primeira vez em meses, não senti a dor aguda do luto, mas sim uma saudade suave, acompanhada pela certeza de que eu havia honrado a nossa história. O juiz Valério Cavalcante proferiu a sentença um mês depois. 10 anos de reclusão para Aracy em regime fechado, além do pagamento integral das indenizações. O Dr. Ricardo foi condenado a 8 anos e teve o registro cassado definitivamente. Eu usei parte do dinheiro da indenização para criar uma fundação de apoio a mulheres vítimas de abuso psicológico e violência doméstica, garantindo que outras não tivessem que passar pelo que eu passei sem ajuda especializada. Hoje, enquanto escrevo este relato, estou sentada na varanda, observando o sol se pôr, atrás dos prédios do JuVV. O som da cidade continua o mesmo, mas eu mudei. A vingança, para mim, não foi sobre ódio, mas sobre a restauração da verdade. Eu não era a louca que ela tentou criar. Eu era a mulher que Bernardo amou, forte, resiliente e capaz de reconstruir o próprio destino das cinzas. A história de Beatriz e Aracy terminou no tribunal, mas a minha vida, a vida que eu escolhi viver com dignidade, está apenas começando. Espero que essa história tenha tocado você de alguma forma. A justiça pode tardar, mas para quem tem coragem de lutar, ela sempre encontra o caminho de casa.